Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje um vídeo bacana, um vídeo que vocês solicitaram, pediram, mandaram mensagem. E eu vou mostrar aqui para vocês como eu consegui construir 15 kitnets sem ter o capital. Ou seja, eu comecei a construir, eu não tinha o dinheiro para construção. E eu vou mostrar para vocês, vou explicar certinho, passo a passo como eu fiz, com números, com os custos, tudo bem explicado, da maneira clara e objetiva que gostamos sempre de mostrar nesse canal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, o like ajuda muito. Também comente aí embaixo o que você achou. No final também, mais uma pergunta, fique com a gente. E no final desse vídeo, nós vamos mostrar aí uma dica bacana, pelo menos uma forma de tentar que vocês possam começar, que vocês possam ir em frente e começar a construir as kitnets de vocês. Combinado? Esse vídeo ele tem o objetivo de ajudar as pessoas que estão pensando em construir, ou aquelas pessoas que já têm kitnet e às vezes estão pensando em expandir e não tem recurso. Então eu quero apresentar uma forma, uma alternativa, pelo menos a maneira que eu fiz e que eu consegui fazer as 15 kitnets. Porém, cada um precisa entender o seu cenário, cada um precisa entender a sua melhor forma de lidar com isso. Antes de falar dos números, antes de mostrar os números, vocês precisam entender, precisam conhecer as minhas kitnets. Então no final aqui eu fiz um vídeo mostrando as kitnets com a Tânia, e no final desse vídeo vai ter o link aqui. Esses números representam aquelas 15 kitnets. Nós temos outras, mas não vamos falar disso hoje. Hoje nós vamos falar apenas dessas 15 kitnets feitas com esses números que eu vou mostrar. É importante explicar que essas 15 kitnets, inicialmente eu comprei um terreno, e eu dei todo o dinheiro que eu tinha para comprar um terreno de 12 por 40. Nesse terreno tinham duas casas de 2 quartos. Um chalezinho na frente, de tijolinho à vista, eram 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. No meio do terreno tinha outra casa de alvenaria de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. As duas com mais ou menos 50 metros cada uma. E no final do terreno, de 12 por 40, eu tinha uma área de 12 por 12. Então eu comprei o terreno já com o plano de alugar as casas da frente e construir 8 kitnets atrás. Esse era o plano inicial e foi para isso que eu me planejei. Depois as coisas foram acontecendo, algumas coisas aconteceram, eu vou explicando para vocês isso, e eu resolvi formatar e finalizar com 15 kitnets, ainda com planos de fazer pelo menos mais 4 ou 5 nesse mesmo terreno, no futuro, depois que a gente der um fôlego aí. Então, se você não viu o vídeo das nossas kitnets, essas 15 kitnets, no final desse vídeo eu vou deixar um link. Dá uma olhada porque é importante você entender o que esses números significam, o que foi feito com esses números. Acho bacana isso. Ou volta no canal, tem outros vídeos bem legais também sobre elétrica, dicas de medidores. Então dá uma olhada lá se você não viu o vídeo, que eu acho que tem informação que vai ajudar e que vocês vão gostar. Combinado? Vamos lá para os números então? Então pessoal, quando eu comecei depois que eu comprei o terreno, eu fiquei sem capital. Eu não tinha dinheiro para começar a obra. E aí eu comecei a fazer vários planejamentos do que eu poderia fazer para construir. Inicialmente pensei em postergar, juntar a mão de obra e parcelar o material, que é uma estratégia interessante, que eu acho que muitos seguem e é uma estratégia interessante. Depois pensei em tentar parcelar, e aí fui pensando em várias estratégias, e dentro da estratégia fui formando o meu orçamento. O meu orçamento das primeiras 4 kitnets construídas nessa área de 12 por 12, isso lembrando que eu estou falando de 2019, não estou falando nem de 2020 nem de 2021, antes da pandemia, eu projetei 4 kitnets totalizando 108 metros quadrados nessa área de 12 por 12, e o meu orçamento, incluindo mão de obra, eu já tinha um orçamento da mão de obra, 100 mil reais. Então 100 mil reais era mão de obra e material para 4 kitnets de 27 metros quadrados cada uma. A mão de obra eu já tinha orçado para essas 4 kitnets, eram pedreiros de confiança, pessoas que já trabalharam comigo em muitas outras obras e que eu continuo confiando muito neles. Então eles me passaram, depois de muita negociação, passaram um orçamento de 37 mil reais, chave na mão, sem pintura. Eles fazem elétrica também, né? Claro que eu ia dar suporte, é óbvio, mas eu já conheci o trabalho deles, então eu já tinha esse orçamento pronto. Eu tinha uma janela para que eles começassem, eu tinha medo também que eles fossem para outro serviço grande, demorado, e eu não conseguisse mais a janela. Então tudo isso me fez tomar a decisão de ir em frente mesmo sem ter dinheiro, com a estratégia que eu vou mostrar para vocês. Então o orçamento inicial era 100 mil,
e eu consegui o custo real da obra dessas primeiras 4 kitnets em 2019 foi mão de obra 37 mil, material 41 mil e pouco, total 78 mil reais. Eu fechei com 726 reais por metro quadrado. Pessoal, eu tenho bastante experiência em construção, então eu compro direto do fornecedor, compro areia do areal, cimento do fornecedor, cano eu compro aqui de uma fábrica que tem aqui na Plastilite, tem um fornecedor de elétrica, de todo tipo de equipamento, até coisinha para banheiro eles têm. Então, e eles vendem para material de construção, então é mais barato do que o material de construção. Se eu fosse comprar no material de construção, eu não conseguiria nesse custo nem em 2019, tá? Hoje, esquece, ninguém consegue mais isso na minha opinião. Mas enfim, não conseguiria. Então é importante mencionar que isso me facilitou bastante os meus custos. Outra coisa que facilitou, ter o dinheiro na mão. À vista você consegue bons descontos, consegue negociar muito em quantidade, ajuda, a quantidade sempre ajuda, quando você tem uma equipe trabalhando firme, então poder comprar cimento em maior quantidade, até o ferro em maior quantidade, você acaba ganhando do poder de pagamento à vista, na negociação. Isso me ajudou bastante e é por isso que eu vou mostrar para vocês o que eu acabei decidindo. Bom, eu não quis ir para a estratégia de juntar o dinheiro e construindo aos poucos, pagando, parando, porque eu ia demorar um tempo grande para fazer, porque o recurso que eu tenho disponível, que eu posso tirar do meu orçamento para injetar lá, não é muito grande, então eu ia demorar bastante tempo para fazer as kitnets. Então o que eu decidi em função disso? Eu tenho um apartamento de 3 quartos que eu poderia vender esse apartamento. Eu ia pegar nele 190, 180 para vender, talvez, no pior das hipóteses, 200 mil. Daria para construir as 4, talvez quase construir as 8, mas não daria para construir as 8 ainda. Então eu fiquei, o que eu faço? Vou, não vou? Aí eu fui pesquisar empréstimo com garantia de imóvel. Então eu peguei esse apartamento e dei em garantia ao empréstimo. Na época a taxa Selic estava mais baixa que hoje, então o juro era mais baixo do que está hoje. Hoje também não está um juro muito ruim, está um juro até razoável, mas na época era melhor ainda do que está hoje, com a Selic baixa. E eu peguei 120 mil reais, dando esse apartamento como garantia, e estou pagando 60 vezes de R$ 2.405 fixas, débito na minha conta corrente. Tá, mas por que eu não vendi o apartamento? Porque eu fiz as contas, e esse apartamento hoje ele está locado por R$ 1.650. Eu pago condomínio, me sobra R$ 1.300 líquido desse apartamento mensalmente. Então, eu pensei, se eu vou me desfazer do apartamento, vai sobrar um pouco de dinheiro? Vai. Mas enfim, eu vou perder o apartamento, que me rende bem, que aluga fácil. Então, eu optei em ficar com o apartamento e usar esse dinheiro para pagar parte desse empréstimo. Então, eu precisaria tirar menos dinheiro disso aqui para pagar o empréstimo. Então, eu projetei inicialmente ter as kitnets alugadas por R$ 800. Para isso eu visitei kitnets na região, para isso eu fiz um estudo para saber os preços e projetei R$ 800. Líquido ia me dar 650. Daria R$ 2.600 líquido. Então com R$ 2.600 eu pago os R$ 2.405 do empréstimo e sobra até um pouquinho ainda para manutenção ou para o meu orçamento. Então foi por isso que eu optei em não vender. Essa foi o principal fator que me fez tomar essa decisão. Eu estou mostrando isso porque eu acho que, não para dizer vocês têm que fazer isso, mas para dizer, você tem que fazer conta. Essa é a verdade. Tem que colocar na ponta do lápis, fazer conta e ver o que vale a pena. Em muitos casos é melhor vender. Em muitos casos, como o meu, talvez valha a pena fazer isso. Claro, tem os riscos, né? Fazer empréstimo bancário tem risco. Imagina se eu não consigo terminar as 4 kitnets. E aí eu fico sem a renda do aluguel e com o empréstimo a pagar. Mas eu sabia, eu tinha plano B, que eu ia poder me apertar um pouco mais e cobrir com aluguel, e um pouco mais eu conseguiria cobrir por um tempo essa parcela. Se eu tivesse algum problema na obra mais grave, alguma coisa, até fiscalização, qualquer coisa que pode acontecer e parar a tua obra. Então, se você optar no empréstimo, que eu não estou tentando incentivar ninguém a fazer isso, eu estou apenas apresentando uma estratégia, uma possibilidade para vocês estudarem, pense num plano B. Empréstimo não é brincadeira. Tá, vão me dizer, tá, Alessandro, imagine e se não desse certo. Tá, gente, na pior das hipóteses eu ia perder esse apartamento. Isso que ia acontecer. Então eu contei todos esses riscos, fiz as contas e achei que valia a pena correr o risco, sabendo que eu tenho experiência, etc.
Porém, para minha surpresa, eu comecei com o aluguel a 650, porque eu estava indo em obra, numa bagunça, num barro. Então eu baixei o aluguel para poder alugar as 4 kitnets. Mas daí fui subindo, 650 fui para 700, para 750, 800, cheguei a 850, tentei para 900, 900 ele empaca um pouco, então eu até tenho algumas unidades por 900 alugada, mas é mais difícil de locar e eu acabei ficando na média de R$850, contabilizando. Isso hoje me dá líquidos R$700 por unidade, R$2.800 líquido nessas 4 unidades. Ou seja, com esse valor, hoje, com tranquilidade, eu consigo pagar esse valor aqui e ainda sobra o apartamento para mim. Mesmo que tiver uma unidade vazia, eu consigo cobrir aqui sem maiores preocupações. Então foi por isso que eu tomei. Hoje eu vejo que foi uma boa decisão, eu tinha muito medo, eu tomei essa decisão com medo, apesar dos números, apesar dos estudos, da confiança, mas é um empréstimo alto. Mas enfim, deu certo, está dando certo. A gente está conseguindo pagar até com uma certa folga. E a outra coisa, eu poderia ter feito também com o maior número de meses. E a parcela ia ficar mais baixa. Mas eu também não queria ficar pagando esse negócio eternamente, né? Eu tenho 40 anos, eu não quero ficar pagando isso aqui por muito tempo. Então a minha ideia era quitar isso rápido e ter o valor disponível rápido para reinvestir ou para renda pessoal, etc. Mas essa foi a proposta. Foi por isso que eu tomei a decisão de fazer dessa forma. Ou seja, essas 4 kitnets, sem colocar dinheiro nenhum no meu bolso, elas vão se pagar em 5 anos, porque eu tenho juro bancário. Talvez se eu tivesse feito na raça, pagaria em 3, mas ia demorar 3 anos para construir. Então eu optei por essa estratégia, pagar o juro bancário, que não foi tão alto naquela época, e acabou, na minha opinião, sendo uma boa estratégia. Ok, eu não ia fazer as 4 de cima, eu só ia fazer inicialmente as 4 de baixo. Porém, eu tive uma oferta, né, um amigo meu, um parente na verdade, de muita confiança, foi lá visitar, gostou, falou, cara, eu tô com dinheiro no banco aí, você não quer pegar o dinheiro e construir me pagando aí um percentual? Falei, cara, eu te ofereço 1% ao mês. Ele topou na hora. Inicialmente a gente tinha falado de 80 mil, que dava para eu construir com o saldo que tinha ficado desse primeiro empréstimo. Mas no final das contas, ele emprestou um pouco mais. Só que o que aconteceu na segunda fase, nas 4 de cima? Aqui começou um pouco da minha dor de cabeça, dos meus problemas. Começaram os meus problemas. Eu projetei da mesma forma, 108 metros quadrados por 100 mil. Em teoria ia ser mais barato, porque depende se eu ia fazer laje ou não, eu não tinha decidido ainda. Mas com laje ia ser 100 mil, muito perto disso, talvez 90 mil. Eu deixei o orçamento de 100 mil para pegar o empréstimo desse colega. Com o que sobrou eu ia conseguir concluir. Só que veio a pandemia. Em 2020 veio a pandemia. No meio da minha obra, da segunda fase, as coisas dispararam. Começou a subir e não parava de subir, assustadoramente. Eu achando, vai parar. Se eu soubesse que não ia parar de subir, eu tinha comprado as coisas antecipado, porque eu estava com o dinheiro, como eu vou mostrar para vocês. Mas eu não esperava que fosse subir tanto, que não ia parar de subir, como não parou até hoje. Então, assim, Teleternite, que era R$26, 6mm, eu paguei 46. Cimento, que no começo da obra foi R$18,90, eu cheguei a pagar R$32 no saco de cimento. Assim, muito caro, muito caro. Acabaram as cerâmicas, acabaram os pisos, não se achava vaso sanitário. Foi um caos essa segunda fase da minha obra. Mas a gente conseguiu concluir. Só que o que aconteceu? Estourou o orçamento por causa da pandemia. Ainda, pessoal, que não me pegou no começo, que se não tivesse pegado no começo eu nem sei o que tinha acontecido. Ia ter que ser plano B, C, D, E, F, G e não sei se ia dar certo. Pegou mais no meio pro final, ou seja, eu sofri mais, já tinha comprado tijolo, tinha comprado cimento, tinha comprado ferro, boa parte eu tinha comprado. E mesmo assim, pegando só no final, o meu orçamento foi estourado em R$23.000. Eu gastei, a mão de obra também foi renegociada, porque realmente foi muito pouco, os pedreiros são muito bons, eu achei justo renegociar, eles pediram, falaram, não dá nesse preço, então ele subiu para R$42.000, a mesma metragem, que deu R$389 por metro quadrado, ainda um excelente preço, mais justo por parte deles, eu acho, e eu não tenho problema nenhum em pagar o que é justo, pagar o que é devido, e negociei, eles ficaram mais contentes com os R$42.000. O material que eu gastei inicialmente dobrou de preço, mesmo pegando a pandemia só no final, o material dobrou de preço, assustador. R$754 por mês. Acho que eu já falei pra vocês, eu compro tudo em distribuidor, tá? Dificilmente eu compro material de construção.
Então eles me entregam aqui, tudo no CNPJ, faturam, boleto para um tempo, então ajuda. E à vista, né? Isso me ajudou. Porém, deu um estouro de orçamento aqui, como vocês viram, eu não tinha dinheiro. É claro que a gente tem um pouquinho para colocar, mas é muito pouco. Não cobria, nesses poucos meses, esses 23 mil reais. Então, como ficou a parte do capital? A parte do capital ficou assim. Esse meu colega que ia me emprestar 80 mil reais teve um problema e me emprestou, colega não, é um parente, né, muito próximo, me emprestou 45 mil reais. Que eu fechei com ele, pagar 1%, 36 vezes de 1.494. Por que eu abaixei aqui? Para eu poder financiar no cartão de crédito parte do material e da mobília. Tive que financiar em 12 vezes no cartão, sem juros, mas o preço já não é o mesmo. Isso também ajudou a contribuir no final ali na matéria-prima mais cara, porque foi parcelado, então você perde poder de negociação. Eu usei a sobra, tinha ficado uns 30 mil mais ou menos, eu gastei um pouquinho no poste, como eu falei, gastei um pouquinho na calçada, na grade, então ficou 30 mil, coloquei um pouquinho, ficou 30 mil reais de sobra da primeira fase. Eu peguei esse empréstimo desse parente de 45 mil para pagar dessa forma e parcelei uma parte no cartão. E aí no final eu comecei a ficar muito preocupado, eu tinha um carro, eu queimei o carro e vendi ele por 45 mil. Para injetar dinheiro e fazer uma outra coisa que eu vou explicar para vocês. Então isso me fez concluir a segunda parte, as 4 de cima que eu mostrei para vocês no vídeo lá. Dê uma olhada se vocês não viram. Me ajudou a concluir isso e conseguir ir em frente. Aqui, pessoal, eu vendi esse carro também porque bem nessa fase o meu inquilino da casa da frente saiu. Ele pediu para sair, ia devolver a casa. Eu tive que, inclusive, negociar um computador com ele para pagar o aluguel e tal. A gente fez, ele saiu e eu falei, caramba, aí eu pensei, eu vou dividir a casa, porque eu não queria mais ficar com família no mesmo terreno junto com o kitnet. Eu comecei a ver que podia me dar problema. Ter criança, ter família, ter 2 públicos completamente diferentes no mesmo espaço. Então eu optei em pedir para ele, em dividir aquela casa em 2 kitnets. E foi muito bom. Eu gastei mais ou menos 18 mil e poucos reais para dividir a casa. E aí saiu desse dinheiro também. Esse foi o motivo que me fez vender o carro. Então eu vendi o carro, injetei mais 45 mil já para fazer as 4 unidades e dividir a casa. A casa que eu pegava 850, 900 reais de aluguel com 2 quartos, passei a alugar aí líquido, na época era 1.300, depois passou agora, está chegando aí em 1.400 reais líquido. Então melhorou também, né? Vai me ajudar a pagar esse investimento de 20 mil que eu fiz para dividir essa casa em 2 kitnets. Ok, indo em frente aqui, aí eu fiquei naquele dilema, né? Eu tinha a casa do meio que estava alugada, a família, conversei com eles, perguntei se eles podiam sair, se era tranquilo. A gente tinha um contrato, eles falaram que sim, que eles estavam terminando de construir a casa deles, eles podiam sair. A gente acertou um prazo, deu bem certinho, e eles saíram da casa. Aqui nós já estamos falando do final de 2020 para o começo desse ano, essa parte da obra. E aí eu comecei, aqui já estava com os materiais lá em cima, eu tive que rever todo o meu orçamento, só que eu já tinha a casa de baixo feita, as 2 kitnets de baixo já estavam feitas. Então o que eu precisei fazer? Refazer uma estrutura externa, como eu mostrei para vocês no vídeo, vigas todas por fora, coloquei uma laje e construí 3 kitnets em cima dessa casa. E aí dei uma reformada, uma garibada nessa casa, dividi em 2 kitnets também, para poder alocar. Com isso, o meu orçamento inicial era de 120 mil reais. Também aí, por efeito que reforma é um pouco mais complicado, eu acabei gastando 131 mil reais nessas últimas 5 kitnets que eu fiz. Que são, a gente chama de casa do meio, as kitnets do meio. Dá uma olhada no vídeo lá para vocês verem. Sobre o capital, eu também, né, não tinha o capital, né, não aconteceu nada. Eu resolvi fazer um novo empréstimo, porque eu tenho mais um apartamento. Ainda tenho mais um apartamento de 3 quartos, muito parecido com aquele outro. Também está alocado. A ideia não era fazer 2 empréstimos, mas eu comecei a ponderar que eu tinha um terreno do lado do vizinho que eu estava ajudando para construir. Os pedreiros estavam ali disponíveis. Tinha dado certo de sair, eu ia ter que colocar uma família lá, ia ser mais complicado. Falei, gente, vamos embora. Falei com a minha esposa, com a família.
Falei, ó, vamos nos apertar aqui, eu vou fazer mais um empréstimo, as kitnets vão pagar e nós vamos terminar essa obra do jeito que a gente queria. Eu fiz esse empréstimo, só que eu fiz menos, eu fiz 100 mil reais. Eu tô pagando um pouco mais de vezes, porque eu queria um pouquinho mais de tranquilidade, né? Não queria ficar tão apertado assim como a gente ficou nas primeiras. Então eu optei em fazer 84 vezes. Começou em 209, ele tá baixando, ele baixa todo mês. Vai terminar em 1.602 a parcela, talvez mais algum reajuste que tenha, mas essa é a previsão. Inclusive já tá baixando, eu estou pagando acho que 2.000 agora, se eu não me engano, 1.998, coisa assim, que já está nesse valor e vai ficando cada vez mais leve a parcela, e foi por isso que eu optei em fazer esse segundo empréstimo. Então emprestei mais 100 mil reais, e aí eu não tinha mais dinheiro, né? Tive que parcelar uma boa parte ainda no cartão para pagar com esses próprios aluguéis, a gente está pagando ainda, não terminamos de pagar. Algumas coisas foram até mais de 12 vezes que a gente conseguiu aí um parcelamento bom. E estamos pagando. Está pagando. As próprias kitnets têm pago os empréstimos. Então hoje basicamente sobra muito pouco. Sobra muito pouco porque a gente usa o dinheiro dos aluguéis para pagar esses empréstimos que eu comentei com vocês. 3 empréstimos na verdade, 2 a banco e 2 de um parente. E um de um parente, desculpa. E mais todo o empréstimo no cartão, tudo que a gente fez para construir, está tudo parcelado aí, que todo mês vem, está se pagando, né? Nós não temos aí grandes apertos. Claro que está escrito construção, está faltando um S ali. Claro que não é fácil, né? No meio da obra eu fiquei bastante preocupado, mas enfim, está dando certo, está funcionando. E a gente está conseguindo pagar. Na verdade, assim, a gente vai terminar de pagar o primeiro empréstimo daqui mais um tempo. 2 anos e pouquinho. O segundo empréstimo a gente vai começar a pagar, vai terminar de pagar, o bancário vai terminar de pagar daqui menos de 4 anos. E esse empréstimo vai demorar um pouquinho mais, esse último aqui, mas vai ser um pouco mais suave. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: dessa forma que tem riscos, como eu já falei, eu consegui construir sem tirar dinheiro do meu bolso, até porque eu não tinha dinheiro para fazer essa construção. Hoje os aluguéis estão pagando essas kitnets, aquelas que vocês viram no vídeo. Então por que eu trouxe isso aqui? É uma forma para vocês. Uma opção, pessoal, às vezes, porque empréstimo é complicado, eu fiquei pensando se eu deveria ou não fazer esse vídeo para mostrar. Mas uma opção que eu digo para vocês... Uma opção que eu acho que talvez seja mais interessante seja você não emprestar o capital todo, tentar juntar uma parte e talvez emprestar, se for necessário, para terminar a obra, porque aí você vai ter certeza que você vai terminar. Eu acho que o maior risco que existe é você não conseguir terminar, emprestar dinheiro e não conseguir terminar. Ou, por exemplo, de repente você está construindo sem alvará, vem uma fiscalização e te pega e paralisa a tua obra, ou os pedreiros acabam dando problema e abandonam a tua obra, você tem que arrumar outra equipe. Então tem vários problemas que podem acontecer que podem atrasar o teu cronograma, pode atrasar a tua obra. Então uma forma é você talvez conseguir pelo menos iniciar o capital, de repente vender um carro como eu fiz, ou alguma forma assim, ou talvez emprestar de um parente, né, com esse compromisso de pagar, ou alguma outra forma de conseguir um capital inicial, para você conseguir tocar a sua obra por um tempo, né? Depois, se estiver mais estável, aí sim você vai lá e faz o empréstimo, e aí sim você consegue concluir a tua obra. É mais seguro, porque se você tiver algum problema, você pode correr o risco de ficar com o empréstimo e com sem os aluguéis. Isso eu acho que é um problema para qualquer um nos dias de hoje, né, com os orçamentos apertados que a grande maioria de nós vivemos. Então, essa é a minha dica. Talvez, mas se você não tem como conseguir, não tem um carro para vender, não tem como fazer dinheiro, não quer esperar juntar, se você for tomar essa decisão de fazer um empréstimo, pense bem, faça muito bem as contas, avalie os riscos, crie planos B, C, D, E, tudo que você puder para controlar esses riscos, para mitigar esses riscos, ok? É isso aí, ficamos por aqui, agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo. Logo, logo, novos vídeos no canal. Se inscrevam aí embaixo que vamos trazer muita coisa, muita novidade ainda. Tchau!